Dando continuação aqui, o capítulo 23. Da obra, Palavras de vida eterna. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Adoração e fraternidade. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus ama também a seu irmão. João, 1 João, né? Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra convincente e bela com que lhe definirás grandezas. Combinarás com mestria os textos da Escritura divina para provar-lhe a existência. Exibirás tons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhes a sabedoria. Com uns linguajar que não é muito cabível assim o meu dia a dia não. Comparais poemas preciosos, tentando ornamentá-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e felicidade. Adorá-los com tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, exterial e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em ele compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor, mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externa a tua referência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não esqueças de e somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e destituosos, é que, de fato, honraremos a bênção do nosso Pai. Isso aí. Assim seja. Divino amigo e coordenador de nossas vidas. E deve-nos graças pelo que nos é reservado na noite de hoje. Nessas palavras do nosso irmão Emmanuel, nos orientando, advertindo a necessidade do estudo.
e a prudência nos dons mediúnicos. É a necessidade de louvar, agradecer a Ti, principalmente a inteligência suprema, Deus, por tudo que nos concede na nossa existência. Como só temos a Te pedir, pedimos que ajude e ampare a expositora do estudo da noite de hoje, no seu labor de reciclagem trará para nós, já exercendo e exercitando a mediunidade, trazendo mensagens na sua psique mediúnica no estudo da noite. E é com alegria que recebemos o retorno no lavor em que se encontra. E temos que exercitar o nosso intelecto e atingir toda inteligência para sermos como Ti, Mestre, nos orientar, nos guiando ao Pai. E é com gratidão que Te louvamos como Mestre e Senhor nosso. E a Deus, nosso Pai, esta oportunidade de reunirmos na noite de hoje, em que no passado não utilizávamos muito o nosso sentimento. E hoje estamos na era da razão, tentando corrigir erros do passado. Com gratidão a estes momentos sublimes e sagrados de oração em comunhão contigo e com os teus, que ilumina nossa consciência hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, gente. Que saudade de estar aqui com vocês, né, gente? Já faz um tempinho, né, que eu venho estando afastado um pouquinho dos estudos. Sempre venho tentando conciliar, né, a minha condição para vir nas quartas, mas tem sido um pouquinho complicado, né? Mas aí Cláudio me fez esse convite e eu digo, rapaz, minha situação tá como uma montanha-russa, né? Hoje eu tô bem, amanhã eu não tô bem, e aí a gente vai avaliando se vai dar certo. Aí na segunda a saúde deu uma piorada, aí na terça melhorou, eu digo, então vai permanecer assim, quarta eu venho, Cláudio. E aí estamos aqui hoje, né? E aí a gente vai dar continuidade ao capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos. E aí a gente está na parte de distinção dos bons e maus espíritos. E aí, para introduzir o estudo da noite de hoje, eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 21, item 11, que aí foi ditado pelo Espírito Luiz, Espírito Protetor Luiz, tá? Que tem tudo a ver com o tema que a gente está estudando na noite de hoje, que começa assim. Oi? Item 11. Item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também o que se comprazem a enganar, quando encontram a oportunidade. Os enganadores são bem entendidos, os médios que não se tomam as necessárias precauções. Temos nisso, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se colocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar, senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. E aí, eu trago para a noite de hoje essa introdução do Evangelho,
que é muito pertinente ao estudo de hoje, que é sobre a distinção dos bons espíritos e dos maus. Que Kardec traz esse tema como muito importante, ao meu ver, quando ele coloca aqui sobre essa diferenciação de bons e maus espíritos. Não, no início aqui, acho que os colegas já falaram anteriormente, eu vou trazer só um trechinho aqui que eu achei muito importante, ressaltar que está no item 262, logo no iniciozinho dessa parte, que diz assim, ó, se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a diferenciação dos maus e dos bons. Por quê? Ora, se nós somos influenciados pelos espíritos desencarnados, então a gente precisa, de alguma forma, conseguir diferenciar se essa influência é uma influência boa ou se essa influência é uma influência má. E aí ele trata isso não como uma individualidade do espírito. Ele fala aqui, ó, continuando, sua individualidade pode nos ser indiferente, mas sua qualidade não o é jamais. Eu acho dos trechos dessa parte de distinção dos bons espíritos um trecho muito importante da gente conseguir compreender. E hoje, no mundo de atualidade que a gente vive, de muita informação na internet, a gente vê muito informações que se dizem vir do plano espiritual, de espíritos que se dizem também elevados, trazerem notícias dizendo que vai acontecer guerras, que vão acontecer catástrofes. E se a gente para levar pelo crivo da razão, qual o sentido de vir essas comunicações? Qual seria o sentido de vir essas comunicações? Né? Fixando datas. Algumas pessoas podem não se surpreender e podem não se preocupar com aquilo, mas outras pessoas ainda podem causar certo alvoroço. Então, assim, a gente precisa passar muito pelo crivo da razão. No início desse estudo do Livro dos Médiuns, tem uma frase que Cláudio sempre usa muito nos estudos e eu acho, assim, muito importante para nós que estudamos a mediunidade, que é assim, que Erasto diz o seguinte, que é melhor negar 10 verdades e aceitar uma só mentira. Então, a gente precisa avaliar o conteúdo, não é porque é um espírito que traz a informação que ele é detentor de todo conhecimento. E nem quer dizer que aquela comunicação que ele quer trazer seja necessariamente boa ou má. A gente vê nas literaturas espíritas, muito se falar de espíritos que vêm com aquela túnica de sabedoria, com aquela túnica de bondade, mas que no final das contas eles começam a seduzir o médium, aquele grupo, trazendo informações, inicialmente, informações muito bem elaboradas, inicialmente com alguns conteúdos realmente de ensinamento, mas eles utilizam disso para conseguir manipular aquela equipe que está despreparada, porque isso não vai acontecer com a equipe que estuda, porque Kardec sempre nos adverte que precisamos estudar, que a doutrina espírita, ela necessita de estudo, né? Eu acho engraçado porque, assim, o Livro dos Médiuns eu já li completamente. Mas quando eu pego hoje para ler, eu comecei a ler a semana passada, eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu estava esses dias todos que eu não tô me lembrando mais dessas coisas aqui, apesar que minha memória também grávida, dizem que a gente fica meio esquecido, né? E é verdade. Mas, assim, eu digo, onde é que eu estava, que eu não tenho essa compreensão. E aí a gente passa muito tempo sem exercitar, sem estar estudando, e a gente vê a importância do estudo, realmente, para que a gente esteja ativo naquilo, que a gente esteja mais atento, né, às coisas que acontecem, porque a gente fala muito que a gente não é médium só no centro espírita, a gente é 90% fora do centro espírita e 10% aqui. E assim, a influência, ela existe em toda parte, a gente não só é influenciado pelo plano espiritual ou na casa espírita, a gente é influenciado fora da nossa vida. Então, às vezes, a gente fica um pouco desatento, né? E aí, vamos começar, né, o item 265 que ficou para a gente planar na noite de hoje. Que diz assim, ó, a inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre juntamente. Né? E aí eu trago uma pergunta que eu achei
muito interessante que está assim lá no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 629. Para a gente entender quando ele fala essa questão de moral, né? Que diz assim, que definição se pode dar de moral? O que seria essa moral, né? E aí os Espíritos trazem. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação das leis de Deus. Então, essa é a verdadeira moral. O que ele quer dizer? Nem sempre o intelecto caminha junto com a moralidade, né? Porque nós vemos na atualidade, a gente vê tanto no meio encarnado quanto no meio desencarnado, porque às vezes a gente esquece, pensa que porque a gente está falando do plano espiritual, dos seres, dos irmãos desencarnados, a gente às vezes pensa que não foram humanos, não foram pessoas como nós, que já erraram, né? E que não, a gente tem uma questão que às vezes a gente confunde a questão de intelecto e moralidade, que ele traz muito bem colocado aqui, que ela não caminha junto e uma coisa não tem a ver com a outra. Por quê? Às vezes uma pessoa ela tem bastante conhecimento intelectual sobre determinada área, mas a moralidade não está tão elevada, né? Então ele traz para a gente aqui algumas observações um pouco mais para frente sobre como identificar, né, realmente a conduta desse espírito. Da mesma forma que a gente tem com a gente encarnado, né? E aí ele continua dizendo aqui, ó. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Aí, quando eu estava lendo essa passagem, só me lembrou do filme de Divaldo, não sei se vocês já assistiram. É o filme de Divaldo Franco. E aí tem um momento lá na sessão mediúnica em que o dirigente, acho que é o dirigente lá, vai conversar com o espírito e ele não tem moral suficiente, mesmo tendo um intelecto muito grande, sendo uma pessoa muito instruída da doutrina espírita, mas ele não tem a moralidade para lidar com aquele irmão. E uma senhora que está sentada lá, que não é uma pessoa alfabetizada, vai lá e tem uma conversa com o espírito, mas de uma moralidade muito elevada. E a gente vê muito isso, né? E é isso que ele traz, que intelecto não é moralidade, né? Que moralidade é essa questão da gente compreender o que é certo e o que é errado. E não é o que é certo e o que é errado ao nosso ponto de vista, porque às vezes a gente leva muito para o ponto de vista individual, do que é o nosso ponto de vista, do que é certo e o que é errado. E aí ele traz isso para a gente entender o que Deus entende como certo e o que não é, o que nos afasta de Deus. Será que isso nos aproxima dele ou nos afasta? Então é isso que vai trabalhando nossa moral. E eu acho que a moral, eu penso que a moral é muito como a fé. É algo que é construído, não é algo que você já tem. Porque eu inicialmente, eu tinha uma ideia de fé, como eu tinha uma ideia de moral, como sendo algo, uma receita de bolo que a gente tinha que preparar e que você já nascia com aquilo, e não é. A gente vai desenvolvendo, com o tempo a gente vai se aperfeiçoando. Como a gente sempre estuda na doutrina, até no início aqui, fala sobre escala espírita, né? E que isso não é uma regra. Nós vamos passar por todas essas escalas. E a gente já deve ter passado por muitas, né? Porque se essa é a nossa melhor versão, eu não gostaria. Tem gente que quer saber qual foi a vida anterior. Eu não gostaria de saber, não. Porque quando eu paro, eu penso o que eu fiz nessa vida e eu queria esquecer, o que eu fiz para trás, eu tenho certeza que não é para eu saber mesmo. Então, assim, quando a gente para e pensa, e a gente também vê os nossos irmãos, às vezes, na caminhada, né? Porque eu acho que a gente está no caminho. A gente vê que moralidade e fé são algo que a gente vai construindo no decorrer do tempo. Lembra muito uma parte do livro que tem uma parte que faz uma análise de um trecho que Jesus fala no Espírito da Montanha, que os pobres de espíritos, que são deles o reino dos céus. E aí ele vai e ele continua, como pode dizer, estudando essa parte, e ele fala justamente que a pessoa pode ser extremamente inteligente, pode ter um super intelecto, mas se a pessoa não tem a humildade, se a moral da pessoa é inferior, não importa o intelecto, porque é justamente Exatamente. a verdade, você encontra a verdade se você é pobre de espírito, se você é humilde e você é evoluído moralmente. Você não precisa ter, uma super inteligência na hora de falar, uma eloquência, nada do tipo. Sim,
Quando Jesus fala nessa passagem aí, o que que ele traz mais para frente também, né? Que a gente, desculpa, às vezes eu perco um pouquinho o raciocínio, tá? Aí vocês vão me perdoando. Dizem que é coisa de grávida, não sei não, acho que é porque eu tô esquecida mesmo. E aí o que acontece? Não precisa realmente de um intelecto, né? Porque de que adianta tanto o intelecto, mas se você não tem a moralidade, se você tem o intelecto, mas você também está com o seu ego inflado, né? Que acontece muito disso, da gente ver pessoas que têm um intelecto muito, muito alto, mas não têm humildade, né? São pessoas com ego realmente muito, muito avançado. Pode falar, Cláudio. Teve um palestrante, o nome dele, ele contou numa palestra dele, lá em Recife, ele foi assistir uma palestra no centro da casa que ele trabalha. Sendo que o palestrante falava muito errado, muitas palavras erradas. E ele, o cara era um doutor. Ele sentado, tinha uma senhora bem humilde ao lado dele, e ele disse que o começo da palestra ele sempre mentalmente criticando os erros de português, de gramática, enfim, que o palestrante falava, né? E do nada a senhorinha ao lado dele virou-se assim e fez: "Ô meu filho, tá falando tanta coisa bonita, né?" Aí quando ela disse isso, ele disse que ele sentiu um baque, e um médico extraordinário, e sentiu um baque assim, aí disse, quando parou, aí peraí, deixa eu prestar atenção no conteúdo que a pessoa está falando. Realmente ela falava, o palestrante falava errado. 10 palavras, 9,5 erradas. Ele disse, quando ele parou de ver o erro de gramática, o erro de português, a forma meio até rústica de falar, e começou a perceber no conteúdo daquela pessoa, na simplicidade dela, como é que pode uma pessoa fazer uma palestra com ele em português? Diz que quase chora. Ele disse, meu Deus, quanta coisa linda essa criatura falou. Aí ele brinca, o mentor dele não falou nada para ele. Mas acho que ficou quase sem a linha, porque a mulher assim do nada, Deus, a bonita que ele tá falando. Pois é. Preste atenção. Isso. Preste atenção no conteúdo, não pare de julgamentos. Pois é. Até porque ele é um doutor, né? O cara é doutorado, não sei o que, famosíssimo, prédio, eu não vou falar o nome dele, mas famoso no Brasil. Então, assim, é aquela coisa de, poxa, se fosse eu, aí estaria falando da forma decopônica da ninguém entendendo. Pois é, e assim, a comunicação ela só é assertiva quando você fala e o outro se compreende daquilo que você está dizendo, né? Não há comunicação, né? Então, às vezes, existe muito isso, de você usar palavras muito difíceis, de você tentar rebuscar algo para poder ficar bonito, mas o sentido moral daquilo, o sentido doutrinário, que é o que nós buscamos, não tem, né? Então, ele vem nos alertar quanto a esse cuidado, né? E aí, continuando, ele diz aqui, ó. Geralmente crê-se que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico, todavia não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal, não se desfazendo imediatamente do espírito de sistema. E aí o que eu compreendi, né, do que ele quis dizer aqui, que o espírito, quando ele, independente do seu intelecto, de toda aquela bagagem de estudo, de conhecimento que o espírito conseguiu nessa encarnação, quando ele volta ao plano espiritual, ele não se torna um espírito evoluído de uma hora para outra. A gente ainda precisa de muito aperfeiçoamento. A gente não vai conseguir, numa encarnação só, se tornar perfeito. A gente vai conseguir aos poucos, angariando bastante conhecimento, mas só que a moral a gente vai construindo também junto com esse conhecimento. Não, acho que não vale só o conhecimento das coisas, né? Às vezes tem pessoas que têm conhecimentos vastos da área de biologia, da área de medicina, mas às vezes não sabem lidar com o ser humano, né? Eu vejo muito, eu tenho andado muito em hospital, né? E aí você vê muito pessoas com intelecto na área de saúde muito avançado, mas às vezes na área humana, naquele sentido de compreender o ser humano, de empatia, de cuidado, Deseducado. você não vê isso, né? Eu digo, poxa, é triste para a gente ver
que isso acontece, né? Eu tava no hospital esses tempos, né, que eu tenho andado muito por lá. Aí uma moça não queria muito engravidar, e aí ela descobriu que estava grávida. Tinha adotado uma criança fazia pouco tempo e estava grávida, descobriu que estava grávida. Estava muito feliz porque estava grávida e tal. E aí começou um sangramento, tudo, e ela estava muito desesperada no hospital. Eu digo, não, vamos tentar. E aí a pessoa que veio trazer a notícia para ela que ela tinha perdido o bebê, assim, no extrema, eu sei que a gente tem que separar a situação emocional e tudo, porque é um trabalho, mas às vezes a gente precisa de um pouco de carinho, de cuidado, de quando a gente vai dar aquela informação, se colocar no lugar do outro. Então, de que adiantou todo aquele conhecimento da área de saúde, mas na hora de acolher a pessoa, o ser humano, não teve aquele cuidado, né? A gente vê muito isso. E são todas as áreas, né? Eu digo área de saúde porque eu tenho andado muito por lá. Mas a gente vê em toda a área, né? Pessoas com intelecto, advogados, pessoas que têm muito conhecimento, mas na hora prática de ajudar em si o outro, não estão muito preocupados com isso, né? Você falou aí, por exemplo, no meu meio, tem um juiz aí muito famoso que está no Instagram, não esqueci o nome dele. Ele é bem humano. E, por exemplo, ele É o de Arapiraca. não é de Arapiraca? E aí ele contou uma história seguinte, ele disse, numa audiência, o procurador fez perguntas para uma pessoa humilde e só um agrônomo não sabia responder. Aí, quando terminou aquele monte de bombardeio, ele fez, não respondeu nada certo, não tem acordo. Aí o juiz fez, manda fulano, eu sou juiz, eu não sei plantar, não sei nada. Eu comprei um sítio, quero plantar feijão, milho, batata, mandioca, macaxeira, como é que eu faço? Me ensina. Veja a forma que ele falou. Então, quando ela terminou, ele disse, pronto, doutor, e aí agora? Deu uma aula com os artérios. Então, assim, isso é a questão da humanização que Joana de Ângeles fala muito. E aí você foi muito feliz nesse ponto, quando fala dos espíritos. Porque eu não tenho conteúdo intelectual, eu não tenho nível superior. Se eu me topar com um espírito, que foi um filósofo desencarnado, e que o cara tem alto conhecimento filosófico, eu não posso nem, em sonho, querer me nivelar no padrão dele, porque eu vou me perder. Sim. Então ele pode chegar falando todas as teorias filosóficas, eu vou ficar o quê? Calado. Eu vou me meter. Mas é porque ele não é elevado. Sim, a moralidade, como você colocou, está lá embaixo ainda. Não usou bem. Mas ele tem crescimento intelectual. Sim. Verdade. E ele nos adverte para a gente ter essas cautelas, né? E aí, continuando a dizer assim, ó. Pode ocorrer, pois, que sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra, longe disso. Dissemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infabilidade como espíritos, né? E aí vamos para o item 266, que continua assim, ó. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando o pensamento e as expressões. Essa parte aqui me lembra bem, claro que a gente sabe que, eu falei do filme de Divaldo, né? E voltando lá para o início, né? Joana de Ângeles, quando começou a fazer algumas psicografias por Divaldo, né, escrevia lindas mensagens e ele arquivando tudo lá, guardando tudo, achando que iria fazer a publicação daquilo logo. E ela pegou esse queime tudo. Isso só foi um teste, a gente vai começar a escrever. E aí, o que ela quis ensinar, o que eu compreendi que ela quis ensinar a Divaldo, né? Mesmo que aquilo ali tenha conteúdos muito valiosos e muitos doutrinários, né? Ela quis ensinar a ele que tudo precisa passar por uma avaliação, que ele precisava avaliar realmente o conteúdo daquelas mensagens. Não é porque a gente recebe uma mensagem, que Cláudio uma vez falou aqui, eu achei até engraçado, eu lembro sempre, que ele disse, chegou um espírito e passou uma mensagem muito bonita e no final lá escreveu Jesus. E aí, na outra sessão mediúnica, o espírito volta de novo e Jesus de novo. E aí o pessoal, rapaz, espera aí que tá alguma coisa de errado acontecendo por aqui. E aí, no final das contas, era Jesus da Silva, né?
Não era Jesus Cristo, até porque, né, Jesus está mais ocupado com outras coisas mais importantes, né? Mas enfim, a gente precisa passar por esse crivo de avaliação, as comunicações. Não achar que, porque se trata de uma comunicação espiritual, que porque o espírito, porque a gente fala também de mistificação do médium, mas também tem a mistificação do espírito. Muitos espíritos vêm mistificando, fingindo ter atributos que não possuem. Então, o médium iniciante e todos os médiuns, como o seu Pedro falou já algumas vezes, acho que quando o médium está pronto é que precisa de mais cuidado ainda, né? Então, precisa passar pelo crivo da razão, precisa avaliar realmente a comunicação. Não é porque se diz um espírito superior que você vai aceitar como aquilo como único e infalível. Não é porque um médium que traz comunicações maravilhosas, que tem um mentor sempre presente nas comunicações, que um mentor vem trazendo sempre comunicações e que não, você não pode questionar, que você não pode avaliar realmente o teor daquela mensagem. Porque os espíritos superiores, quando eles trazem comunicações com frequências e vêm trazendo comunicações, eles trazem a comunicação em si, não é somente uma conversa, eles vêm trazer um alerta, eles vêm trazer um direcionamento, certo? Vem trazer um conteúdo doutrinário realmente, né? E aqui ele continua. Como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo o que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito admitido a se manifestar. Desencoraja-se os espíritos enganadores que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Ele traz o seguinte, que em toda reunião mediúnica, em toda comunicação espiritual, existem espíritos que vêm realmente para trazer desordem, para enganar. Só que quando eles veem que os médiuns, que os dirigentes, que a equipe que está fazendo parte daquele estudo é uma equipe séria, que é uma equipe que vai questionar, que é uma equipe que vai avaliar realmente, ele diz, rapaz, aqui eu não tenho chance, então eu vou sair daqui. Porque ele não vai também, ele não quer perder tempo. A intenção dele, ele não vai conseguir cumprir naquele grupo, né? E aí Kardec é bem enfático quando ele traz isso. Repetimos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa, né? Quantas vezes a gente vê em obras literárias, eu estava tentando buscar algumas, porque minha memória, meu Deus do céu, eu já li muito livro, mas não estou me lembrando muita coisa não. E aí eu fui buscar alguns textos, né, algumas referências para trazer para vocês, com relação a isso, mas a gente vê muito nas obras, né, que espíritos vêm nas comunicações trazer algumas informações para causar uma desestabilização no grupo, né? Vem trazer aqui, vem tentar fazer assim, olha, às vezes vem dizer assim ao médium, eita, tentar inflar o ego do médium para causar uma certa desestabilização. Então a gente precisa ter cuidado quanto a isso. Se precisa realmente ter realmente aquele afinco de verificar, de questionar, de duvidar daquela comunicação, porque tem médiuns que se julgam infalíveis, que seus mentores são infalíveis, né? Que não, que se o mentor está dizendo é porque tem que ser. Já aconteceu de chegar em casa espírita e as pessoas estarem vestidas todas de branco, com a roupa, eu disse, não, mas por quê? Cláudia até comentou, por que tem essa padronização? Não, porque o mentor da casa veio dizer que nós temos que nos vestir com essa cor, com essa roupa. Mas espera aí, qual o sentido disso? Por que isso? E aí, tanto o médium envaidecido, talvez com aquelas coisas que os espíritos vêm trazer de comunicação para ele, como também a equipe despreparada vai acreditando como aquilo como verdade, né? Não se questiona. E Kardec diz, né, que, se eu não me engano é Kardec, que diz assim, né,
Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruir-vos, eis o segundo. Que a gente precisa buscar conhecimento, que a gente precisa ler, que a gente precisa entender e questionar, né? Aí, tem sobre isso, tem bem rapidinho, Pode contar. que passou no Instagram, lá, né, no plano superior, aí tem uma mulher que tá lá toda vestida, toda rica, paz e amor, e todo mundo de branco. Aí ela eu chega, conheço. minha irmã, você tá aqui, tá num lugar tão bom, bota uma roupa assim e tal, e tal, e tal. Ela, mas eu não tô entendendo por que eu tenho que colocar uma roupa e ficar igual a todo mundo. E assim, ela tá... Aí de repente chega uma senhora, e disse, olha, vamos embora que já vai começar a palestra. E a gente vai ter que ir, vai começar agora, eu vou. Não, peraí, você não pode. Quem é você? Fulano. Ela ficou parada, que era justamente a mulher, né, que ia dar a palestra e tal. Então, foi justamente... É engraçado, né, que ela tá cheia de preto. vestido Aí preto, a mulher vermelho. fala assim, de preto somente os malfazejos. Aí ela, malfazejos? Que, né? Manda lá no Porque grupo, pô. porque os benfazejos É. se vestem de branco. Ela, Eu vou colocar. Aí quando ela quebrar a cara nela, que vamos que a mentora A mentora, vai fazer a palestra, eu vou, você. Essa daí. É engraçado, a né? brincadeira interessante, né? Isso aí, você não, como é que chama? Não criar padrões com base em certos comportamentos. Sim. Você falou isso aí, eu lembro que lá nos anos 90, numa determinada instituição, apareceu um médium dizendo que estava recebendo André Luiz. Ou André Luiz. Aí, até aí tudo bem. Só que era assim, Eduardo, ninguém podia ver as mensagens. Aí a gente assim, não vai ler a mensagem, não. Vai analisar, é para ler. Beleza. Mas nunca chegou. Aí um dia teve uma reunião com o tal André Luiz para fazer perguntas. E todo mundo empolgado, né? Eu não vou perguntar ao André Luiz. Caramba! Alguém foi e perguntou: onde fica nosso lar? Aí espíritos. É proibido dizer. Eu estava com 17 anos, assim, novinho, aquela coisa, você fica intimidado. Mentalmente. No Anuário Espírita do ano tal, tem uma entrevista com André Luiz e Chico Xavier. A mesma pergunta. E já era público e notório que nosso lar fica sobre a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou seja, agora Rio de Janeiro. Aí eu pensei, eu vou falar não, gente. O pessoal mais velho não tá falando, eu não vou falar. Quem sou eu? Quem sou eu para falar? Puxa. Resultado, depois deu um revolto tão grande, porque se percebeu que, primeiro, não era espírito coisa nenhuma, era mistificação Mediúnica. E aí, e por quê? Aquilo que eu e Pedro já vivenciamos, né, Pedro? E o médium não sustentar a mistificação. O espírito também não sustenta. Como você colocou aí, chega uma hora que ele... Eu sei que o pessoal mais depois chegou a dar uma cisão mesmo por conta de certos aspectos, né? Muito negativos. E começou por aí, né? O cara dizendo uma coisa que ele, se era ele, já respondeu essa pergunta. Em tal lugar, em tal momento, a resposta é essa. Não tinha questionamento. O médium não sabia. Eduardo falou sobre a evidência do médium. Na leitura inicial, já não começou já como um propósito do estudo, né? Os dons mediúnicos, seja o que for, como seja admirável, ilustre, de mensagem, mas ele nos adverte para a adoração e a fraternidade. Sempre agradecer o dom que está sendo dado a nós, esse dom mediúnico. Eu lembro, no estudo agora, eu lembro de um coronel, ele sempre no estudo ele dizia, quando eu falo, o próximo, mais próximo de mim, está uma polegada na minha boca. Então eu estou falando para mim mesmo. É verdade. E na obra Médios e Mediunidade de Viana de Carvalho, a mediunidade de Valdo, ele lembra essa passagem de Jesus, quando ele adverte os fariseus, né? Sepulcro, calhado por fora e por dentro cheio de podridão, de rapina, né? A evidência, o ego, né? E eu lembrei também aquele médium que
caracterizamos como ledor da sorte. É ler tudo, que tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado. E tem muitas coisas, quando ele entra nesse caminho, ele formula grande constrangimento a determinadas pessoas. Tem coisas que não é para ele dizer, ele diz, ele quer uma evidência para ele. E machuca muito. Pois é. Tem muitas coisas confidenciais. Chegaram uma das vezes a Jesus e perguntaram, e o fim da vida de alguém, sabemos? Ele disse, só o Pai sabe. Jesus na evolução sabia. Mas o que ele diz? Só o Pai sabe, ainda não devemos determinar. Por quê? Tem um porquê. A minha determinação numa existência, se eu tenho uma necessidade de fazer fraternidade para uma evolução, pode ser adiada a minha existência, prorrogada, pela necessidade que eu estou numa evolução. Tudo Tudo é relativo, né? é relativo. E aí, continuando, né? Os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham e porque nada tem a temer do exame, né? Eles não se milindram quando são questionados, né? Eles não ficam preocupados se você questiona, até porque eles já advertem para essa conduta, né? Kardec, ele sempre é muito enfático com relação a isso, né? A examinar tudo. Somente os maus se milindram e desaconselham, porque têm tudo a perder e por isso mesmo provam o que são. Eis, a esse respeito, o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir e que deveríeis ter sempre presente no pensamento, quando vos entregais aos vossos estudos. É de pesar e amadurecer, é a submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebeis, né? Ele traz aqui para que a gente tenha cuidado. Às vezes a gente recebe realmente comunicações. A advertência que ele faz importante, né? Que ele está presente, coordena os trabalhos, mas tem que estar atento a toda a comunicação. Sim, independente. Às vezes nem comunicações muito bonitas realmente, e às vezes a gente, médio iniciante, poxa, eu gostaria de comunicar mostrar para outras pessoas. A gente tem vontade de às vezes mostrar, poxa, que mensagem bonita, eu gostaria de mostrar para outras pessoas, né? Eu escrevi algumas coisas e eu digo, Cláudio, dá uma olhada aqui nisso aqui, no caráter de avaliar, porque eu tenho um tipo de avaliação, né? Eu digo, avalie aqui, o que você acha? Mas não algo de publicar. Já tem pessoas que, meu Deus, se eu receber uma mensagem, já vai lá no Instagram. Assim, desencarnando na UTI, já está comunicando aqui, o livro já está pronto. Já está ali. Peraí, vamos primeiro passar por mais de uma pessoa, né? Para que a gente possa avaliar se realmente é necessário, se realmente é importante que aquela mensagem seja passada. Né? A gente vê muito isso do médium em si também, se sentir muito envaidecido por receber realmente uma comunicação de teor muito elevado, mas às vezes o médium só quer publicar ali, vou publicar essa informação aqui, vou publicar aqui no Instagram que eu recebi. Eu vejo direto, às vezes, médios que postam, recebi tal comunicação, não sei o que, não sei o que. Eu digo, poxa, até é muito bonita realmente a mensagem. Realmente é muito bonita a mensagem, o conteúdo em si da mensagem realmente é muito bonito. Mas aí você já vê como o médium coloca aquilo ali, né? Então ele nos assevera para ter esse cuidado também, né? Porque Kardec sempre nos instrui que a gente precisa ter cuidado com o nosso ego, com a nossa vaidade, né? A gente precisa ter cuidado nisso. Existe muita comunicação realmente bonita que chega em centros que realmente são de quem dizem ser. Mas muitas delas eles avaliam, estudam e dizem, olha, porque o grupo realmente é um grupo sério, ele diz, ó, isso aqui a gente não vai publicar, né? Eu já vi médiuns dizer assim, além de dizer que sabia o passado, que já estava prevendo o futuro. Aí eu já cheguei a dizer assim, eu não quero saber não. Prefiro não saber, porque
eu não estou preparada para sair, não. Uma vez eu cheguei, eu não seria espírita por um centro que eu fui uma vez, eu cheguei em um centro espírita, e quando cheguei lá, eu já senti o ambiente meio estranho. Eu sou medrosa, tá, gente? Eu sou aquela médium preocupada. Hoje eu tô mais tranquila, mas eu sou medrosa. Aí quando eu cheguei no centro, já comecei a perceber umas coisas, eu digo, vou ficar quieta, né? E eu era muito jovem, então eu fui aquela espírita que se evadia do centro, viu? Eu não fui... Hoje eu participo, hoje eu estou um pouco afastada devido à questão de saúde, mas eu participava muito ativamente. E quando eu era jovem, não, eu fugia mesmo. Assim, minha mãe é espírita, meu pai não tanto, mas estava lá dentro do espiritismo, então eu fugia. Aí eu cheguei nesse certo centro e quando chegou lá, toda aquela movimentação, aí na hora do passe, me chamar, aí começaram, olha, vem aqui que tem uma mensagem para você. E eu, não é comigo não. E o médium ainda fez assim, é com você mesmo, pode vir. E eu, comigo? Olha, eu tenho uma mensagem muito importante para lhe dizer. Aí eu, rapaz, não vou nada, vou de jeito nenhum. Não, que os espíritos estão pedindo para lhe dizer, eu digo, tá certo. Aí me levantei da cadeira, só que a cadeira fecha. Aí quando a cadeira fechou, eu não esperei que a cadeira fechou, eu sentei de vez, sentei no vácuo, eu disse, pronto, isso é o castigo, o espírito tá querendo me dizer, mas me derrubou. Aí eu digo, vou nada, como é que a pessoa quer dizer que tem uma comunicação do meu futuro para me dizer? Eu digo, não, gente, eu nem não estudava nem o espiritismo e tudo, mas eu já tinha essa preocupação. Eu digo, ó, essa história de ledor da sorte, ledor de futuro, nunca deu muito certo comigo, não. Eu digo, rapaz, eu não fico com o pé atrás. Então, se fosse por essa experiência nessa casa espírita, eu não seria espírita, né? Mas aí, como eu acho que eu já estava programado de outras vidas para ser espírita, então isso aí não me assustou muito, não. Só naquele dia mesmo. E aí eu digo, rapaz, eu sempre tive muito cuidado. E a gente vê muito isso no meio espírita, de médiums que dizem, como fala muito, médium torre, né? Aquele médium que o seu mentor é um espírito muito evoluído. Mas quando a gente vai ver as comunicações que realmente esse espírito tem, porque às vezes eu sou muito curiosa mesmo assim de questionar, sou bem questionadora, viu, gente? Quem me conhece sabe que eu sou bem questionadora. E aí você vai, então, tá bom, me dê a informação. E aí quando você vai avaliar certo, qual seria o sentido de eu saber, por exemplo, qual seria quando eu morreria, de que eu morreria? Qual seria o sentido? Seria para me causar um desespero, me desestabilizar? Aí quando você vê que realmente não faz sentido aquela comunicação, você começa a duvidar tanto do médium quanto também do espírito, que pode ser uma mistificação tanto do médium quanto do espírito. Então a gente precisa ter realmente esse cuidado, né? E aí vou terminar aqui quando ele diz assim, ó, não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar. E aí ele traz, né, fechando a noite de hoje, né, o estudo da noite de hoje, asseverando isso, que a gente não precisa ter medo e nem se melindrar de perguntar aos espíritos, de realmente questionar a eles, né? Porque realmente espíritos que vêm... Ou arengado. Como alguns médios, né? Tem uns médios que arengam com os espíritos assim para questionar mesmo. Além de questionar como eu, ainda tem outros que arengam, né? Então, assim, a gente precisa realmente duvidar. E a gente, através dessa dúvida, desse questionamento, é que nós vamos conseguir, aos poucos, identificando quais são as intenções desses espíritos conosco. E aí eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência da noite de hoje, né, pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui, né, porque eu estou estudando com vocês, mas primeiro o estudo começou comigo já há uns dias, né, quando o Cláudio me passou. Quando eu vi Érica, eu digo, rapaz, estou achando que Cláudio me enganou. Cláudio disse que Érica não vinha. Não, ele vinha. Eu entendi. Eu entendi que ele não vinha. Eu digo, ai. Foi porque começou a voltar às aulas dele, né? Da faculdade. Não, essa foi a faculdade. Olha, nem me fala. Aí ele estava sem condições de fazer. Semana que vem, é isso mesmo. É Igor. Igor, que é o continuando, né? E tem Vai 267. começar as questões, né? 267, questão 1 a 3. Isto mesmo. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigado a você por ter voltado da Deu certo, hein? Saudade. Pessoal,
como nós temos que ser muito rigorosos no nosso horário de encerramento do estudo, chegamos ao final. Semana que vem a gente entra na 267 e é um item bonzinho assim, muito bom, porque ele começa com as perguntas, né? São as perguntas e respostas dos espíritos Allan Kardec. Eu gosto muito dessa parte de perguntas, porque a didática é melhor, é diferente até. Então, obrigado, Eduardo, por ter aí. Eu que agradeço. Por ter vindo. Eu tava torcendo para você vir, viu? De manhã eu quase mandei uma mensagem amanhã, tá tudo bem, eu disse, não vou mandar não, vou deixar ela mandar. Se ela não disse nada, né, vamos fazer a nossa prece final com o Elton e pedir ao grupo mediúnico que quem não for utilizar banheiro, essas coisas, já se dirija para a sala, sente no seu Em cantinho, recolhimento, né? fique lá em meditação e evitarmos muito barulho no corredor, principalmente os médios da reunião mediúnica, não dispersar tanto, porque a gente está saindo daqui numa sintonia e procurar manter. Então, deixa eu só dar uma palavrinha aqui para. Acho que o Wellington começa. Eu fico muito feliz, de verdade, muito satisfeito assim, de ver pessoas novas, entendeu, nesse grupo. Porque eu tinha comentado até com a Eduarda, poxa, me dói de sair desse grupo, porque a gente saiu por muitos motivos, na verdade, né? Não, houve um afastamento. É isso, saiu assim, um afastamento, boa colocação. Intelecto. Isso, mas assim, logo a gente pretendemos voltar, entendeu? Mas eu fico muito feliz de ver Tem mais exódio para você fazer. pessoas. Vamos embora. Vamos fazer a nossa prece, Wellington. Querido amado Mestre Jesus, gratos somos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos e pelo retorno da nossa amiga no dia de hoje. E logo em breve, em torno da sua felicidade, com um pouquinho mais de tempo, retornará aos trabalhos e dará continuidade ao que já estava planejado. Pai Mestre, abençoe a todos que se encontram aqui, encarnados e desencarnados, e cada um, de acordo com o seu merecimento, possa receber as bênçãos dos teus ensinamentos. Que a espiritualidade amiga, benfeitora, possa acompanhar os trabalhos na segunda parte, e que possamos ajudar aos irmãos que aqui se encontrarem em busca de auxílio. Nos permita saúde e discernimento para que estejamos aqui novamente para a próxima semana em busca do conhecimento e da prática da caridade. Assim seja. Jesus. Encerramos.